Olá, fãs da automação! Aqui é José Neto e Danilo, conhecido como Danilão. Danilão, como que tá por aí? Tudo beleza? Olá, fãs da automação. Tava esperando para fazer isso aí também. Tudo ótimo. Eu vi os seus vídeos lá, falei, quero começar com Olá, fãs da automação. Achei bacana. Show de bola, Danilão. A ideia do fãs da automação, Danilo, acho que você que acompanha a gente já tem algum tempo, sabe, é trazer informação de qualidade, ainda mais para essa geração que está vindo aí, né? Bonita Uhum. garrafinha, Desculpa, eu tô sem uma caneca, alguma coisa aqui que eu mudei há pô, pouco tempo. Vai a garrafa mesmo. não, tá perfeito. Não, tem um coach que eu sigo que, cara, ele tem uma garrafinha de 3,5 litros, um galão praticamente. Mas perfeito, Danilão. Seguinte, então, eu trabalho com bastante aprendizes, né, Danilo? E eles estão Uhum. tudo indo para a área de automação e a grande maioria quer ir para a parte de programação. Falou programação, falou loucura, Danilão na área. Danilão, aproveitando, para aqueles que estão curtindo em outra plataforma e coisa e tal, e o vídeo logo pode ser editado, faz o favor, chama a vinheta. Danilão, conta um pouco a sua história, cada um tem a sua história. Conta a sua história para o pessoal saber quem é você, cara. Ok, bom, eu trabalho na área de tecnologia há muito tempo, e vou falar área de tecnologia porque eu hoje trabalho com DevOps, e depois mais para frente posso até explicar o que é DevOps, mas eu comecei na área de manutenção de computadores, depois me interessou a parte de programação, programação foi para a parte de arquiteturas, arquitetura de aplicação, arquitetura de software, arquitetura de solução, e acabei chegando em DevOps, né? Hoje trabalho num banco, numa instituição que é um banco aqui na Itália, e comecei com 16 anos a estudar a tecnologia, né? Programação. E eu gosto de falar o termo tecnologia porque hoje não é só linguagem, hoje envolve um monte de coisa dentro do nosso trabalho, né? E são coisas de tecnologias, e então eu gosto de usar mais o termo tecnologia do que só programação. Perfeito. Danilo, então você sempre trabalhou realmente ligado ao computador, né? Sim, na verdade, assim, né? Eu inclusive recebi um feedback legal de um professor da FATEC quando eu fiz uma palestra para a FATEC, que eu falo assim, eu nunca gostei de estudar, né? Desde criança, eu nunca gostei de estudar. Então ele falou assim, meu, eu achei legal você comentar isso porque mostra que você é uma pessoa normal. Não, eu nunca gostei de estudar, sempre tive muita dificuldade mesmo para passar horas fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa na minha infância e na minha pré-adolescência. E graças aos esforços dos meus pais ali, né, de tentar despertar alguma coisa em mim que me encaminhasse para algum futuro de trabalho, alguma profissão. Acho que quando eu tinha 14 anos, o meu pai colocou um computador dentro do meu quarto. Do nada, assim, o computador apareceu, ele apareceu com o computador lá, um amigo dele trouxe, na época era caro pra caramba computador, né? Me lembro até hoje, era um XT, né? Era um Olha, XT, antigaço, bicho, agora você entregou a antigaço. idade, Danilão. Tenho 41 anos, já falo já, porque não tenho problema com isso, não. Não, agora você É, entregou. O pessoal nem sabe como que era o XT na época, que só funcionava com disquete, coisa e tal. Só É, disquete de 5 e um quarto, aquele grandão, não é o pequenininho ainda. Se a galera sabe o que é disquete, né? Porque
Não, meus Desapareceu. alunos falaram, aquele negocinho é parecido com o símbolo de salvar do meu. E esse ainda é o 3 1/4, né? Que é o pequenininho, né? O computador que eu tinha, ele tinha um disquetão, aquele grandão flexível ainda, que, né, Uhum. dava problema, às vezes enroscava, né? E esse computador chegou em casa e ele tinha só o MS-DOS, cara. Então, tipo, eu sentei todo animadão lá, o que que eu podia fazer? Criar a pasta, deletar, criar arquivo, criar diretório, deletar arquivo, criar arquivo e basta, né? Não tinha mais nada para fazer. Nem Não tinha Pac-Man, nem dinheiro, Pac-Manzinho. não tinha nada, cara, porque, se eu não me engano, é, o meu pai conseguiu esse computador numa época que ter computador era praticamente impossível, era só empresas que tinham computador. Só que como meu pai ele tinha muitos contatos, parece que uma empresa estava trocando o parque tecnológico dela lá e eles estavam oferecendo para funcionários esse computador com preço mais acessível e o amigo dele conseguiu trazer esse computador para mim, né? E o amigo dele era programador, né? Então foi assim, o computador chegou em casa, eu tinha uns 14 anos, sentei lá, liguei, Dear, cria arquivo, apaga arquivo, desliga e joga bola, né? Porque não tinha mais o que fazer. No outro dia, esse amigo do meu pai foi lá em casa e instalou algumas coisinhas, uns joguinhos, e tinha um programa ali que era uma agenda, né? Então você colocava o nome da pessoa, telefone e endereço. E, cara, esse negócio, eu vou falar para você, eu fiquei horas, juro para você, eu fiquei horas cadastrando o nome dos meus amigos e telefone dos meus amigos e endereço deles. Porque me despertou alguma coisa ali, uma coisa idiota, sabe? Só que eu só queria ficar fazendo aquilo. Até que chegou uma hora que ele estava conversando com meu pai, e aí eu saí do meu quarto e falei: Poxa, eu queria colocar aqui a data de nascimento dos meus amigos para eu saber o aniversário deles. E ele abriu o código-fonte na minha frente. Nossa, mano. Aquilo foi um negócio. Não entendi porra nenhuma. Mas Juro, ele é aquele negócio que você não entende coisa nenhuma, mas foi da hora. foi da hora, foi da hora. Ele abriu, ele colocou lá o campo lá para mim, e aí a partir daí já tinha a data de nascimento. Porém, eu já tinha ali alguma intimidade em navegar entre diretórios, né? E eu vi ele fazendo, achei bacana, já começou a me despertar alguma coisa ali. E navegando ali nos arquivos, eu conseguia dar o comando edit do DOS, né? E abrir os arquivos, né? E muitos deles já estavam compilados, então abriam uns negócios estranhos na tela. Que negócio é esse? Quebrei o computador. Aí eu desligava e ligava de novo. Não podia fazer isso, mas nem sabia disso. Uhum. Desligava ele. Antigamente, os computadores antigos, você tinha que dar um comando para preparar o disco rígido, né? Porque tinha a cabeça do disco rígido. Tinha que, Exato, que né? separar, né, Exatamente. E as, eu as dava uns agulhas dedoff ali. de gravação ali do disco, separar as cabeças. É isso Exatamente, tinha aí. que dar esse comando para isso. E eu não, mano, eu vi os números estranhos ali, não sabia sair, dava um dedo off ali, dedo off, dedo on, e ainda bem que não aconteceu nada, porque se tivesse acontecido alguma coisa com aquele computador ali, seria dinheiro jogado fora, porque provavelmente meu pai não teria como consertar, pagar o conserto do computador. Mas navegando naqueles arquivos, eu acabei descobrindo aonde ele gravava os registros das pessoas, né? Que era um programa simples e eu, se eu não me engano, a linguagem ou era Clipper ou era Basic, era uma linguagem muito simples, mas eu não sabia disso. Só que eu achei e ele gravava tudo em arquivo, não era em banco de dados, né? Em um arquivo texto. E navegando nos arquivos, tentando abrir, eu achei esse arquivo que tinha
cada linha tinha um registro das pessoas que eu cadastrei ali. Na hora eu já me liguei nisso, não sei como, cara. Eu já me liguei, eu falei, pô, ele grava aqui. Então, se eu colocar uma linha a mais aqui, eu não preciso nem usar o programa, eu uso o programa só para ver, Aí você já entendeu? começou a mexer no código-fonte. Não era nem o código-fonte, era só um arquivo onde ele armazenava os dados, entendeu? Aham. Mas tava ali, entendeu? Aí eu falei, pô, que legal, cara. Pum, estraguei o bagulho, tá ligado? Porque tinha uma sequência de números. Eu não sabia nada, cara. Eu não sabia nada. Tinha uma sequência de números. Então, o que que eu fiz? Eu copiei o que estava escrito na última linha, né, na penúltima linha para a última linha. E repeti o número da primary key, que depois eu explico se vocês quiserem saber o que é, mas é uma chave primária ali, né? Eu copiei o mesmo número, né? Então, o que que aconteceu? O programa já se perdeu a hora que eu tentei usar o programa de novo. E aí eu falei, bom, estraguei, mas se eu coloquei, se eu deletar, volta a funcionar, né? Sim, sim, E sim. exatamente foi isso que aconteceu. Fui lá, deletei a linha, fiquei com medo de mexer de novo, entendeu? Se eu tivesse já esse conhecimento, eu só não, é só mudar lá para a Primary Key, estava tudo resolvido. Ah, mas viu? Foi o seu primeiro contato, cara. Eu fiquei maior É, contente na época quando eu consegui dar um print e sair o papel na impressora. então, a partir dali, né, eu já comecei, mudou minha cabeça, mas mudou muito assim, né? E eu falei, eu quero estudar esse negócio, cara. Quero estudar e quero trabalhar com isso. É, e aí eu comecei a procurar como, porque naquela época, cara, ali devia ser o quê? 1993, 1994, não tinha internet. As pessoas que trabalhavam com tecnologias eram bem mais velhas, trabalhavam em bancos, num, a maioria trabalhava em banco, né? Numa sala fechada, né? Não tinha contato, não sabia quem eram essas pessoas, nem nada. E aí, por sorte, cara, eu sou repetente, né? Eu repeti a quarta e a sexta série. Por sorte, teve um amigo meu Entendi, que agora é acabou sorte. avançando, Agora é sorte. né? Ele acabou avançando. E você vê como eu não gostava de estudar, cara. Não gostava mesmo. Não era uma parada assim que eu não entendia o porquê. Mas ele acabou avançando, indo mais avante do que eu, né? Porque eu fiquei para trás. E ele escolheu fazer o colegial técnico em processamento de dados, né? O Marcelo, na época. E eu toco bateria. E o guitarrista da minha banda, o irmão dele também fazia colegial técnico em processamento de dados, né? Quando eu comecei a despertar essa curiosidade de falar, eu quero fazer isso, né? Eu estava no primeiro grau, não estava nem pensando em faculdade ainda, né? Uhum. E eu já queria fazer aquilo. E eu falei, cara, mas como? Como que eu começo? Como que eu estudo? Como que eu faço, né? E não tinha material, meu pai não era da área, minha mãe não era da área, então não tinha como perguntar, não tinha como chegar nisso. Só que eu lembrei dos dois, né? E aí o Marcelo falou: Olha, cara, eu faço colegial técnico em processamento de dados. O guitarrista da minha banda tinha um irmão. Aí eu, em vez de ensaiar a bateria, eu ia lá perguntar para ele como que era o curso, o que fazia. E aí o Marcelo ele conseguiu despertar um negócio em mim que foi sensacional, cara. Quando ele explicou como era o curso de processamento de dados, ele falou o seguinte: ó, colegial técnico em processamento de dados, você tem as matérias normal do colegial, só que conforme vai passando os semestres, essas matérias vão ficando menos e vai entrando mais matéria técnica até chegar ao terceiro ano, que é só técnico. Eu falei, pô, fechou, cara. É tudo que eu quero, estudar menos e usar mais computador, velho. Entendeu? Então, peraí, vamos recapitular. Então, o computador foi uma porta para você estudar menos, na sua visão ali, e para Na falar que verdade, você estava fazendo alguma coisa. na verdade, eu pensava isso, entendeu? Só que aí, quando eu comecei a gostar mesmo da coisa, fui para o curso na época era o Vectra,
em São Paulo, ficava na Teodoro Sampaio. Acho que hoje ele não existe mais, né? E quando eu comecei, a partir dali, entendeu? Eu falei, cara, ou eu aprendo esse negócio bem, e eu vou ter que estudar, entendeu? Ou eu não vou conseguir fazer o que eu quero, que é trabalhar com isso, entendeu? Cara, foi uma mudança, assim, enorme na minha forma de pensar, porque até então eu pensava, ou eu vou ser batera, tocar bateria na noite aí e tal, ou eu tô ferrado, entendeu? Só que o computador, quando eu fui lá para o colégio, para o colegial técnico, eu fui com essa mentalidade de puta, não vou estudar, não sei o que e tal, e só computador. Quando eu vi, eu falei, mano, ó, eu aprendo matemática bem, para poder aprender lógica de programação bem, para poder aprender algoritmos estruturados bem, entendeu? Ou eu vou rodar, eu não vou conseguir ser um profissional bom. Eu tive essa visão, entendeu? E foi o computador e foi o esforço do meu pai de conseguir trazer esse computador em casa, colocar ali para eu poder fazer isso. A partir dali eu comecei a estudar programação e queria trabalhar na área de programação. É, o primeiro ano eu fiz no Vectra, depois do primeiro ano minha família decidiu mudar para Sorocaba, né? Mudando para Sorocaba, eu fui estudar na OSE, né? E lá eu fazia período integral, né? Era aí já aquela minha ideia que eu tinha de estudar pouco e usar só computador já também caiu pelo ralo, porque a gente fazia o colegial normal de manhã, Aham. mais o técnico à tarde, entendeu? É isso Então mesmo. ali já foi pro ralo, entendeu? E aí, mano, só que aí eu já tava na pegada de estudar e eu falava, cara, putz, como eu era um idiota, como eu não vi isso antes, tá ligado? É, pô, se eu tivesse estudado, né, sim, me dedicado um pouquinho mais ali atrás, eu não ia ter tanta dificuldade agora, né? E Mas eu falo a real. assim, mas tem um negócio também que o pessoal fala, tá? Tem Uhum, um pessoal que eu curto aí, a galera tá tudo na uhum. vibe de coach e tudo mais. Tem um cara que eu curto, o Jerônimo Telme lá e tal. Aí ele fala as coisas têm que acontecer a hora que é para acontecer. Não é questão de É, destino, mas você já pagou por isso. Não adianta também tal ficar se martirizando. É agora que é não, para acontecer e tem que agarrar, porque exato. as pessoas ficam falando, pô, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse. Cara, não fez, É, agora faz daqui para não frente. fez, não adianta chorar sobre o leite derramado. Mas, né, ficou um gapzinho ali e eu tive que me dedicar mais ali nos estudos, né, bem mais, se, né, para poder correr atrás das coisas. E na OSE, cara, na OSE tinha aula de programação, né, de processamento de dados, e ali eu tinha aula com o professor onde ele me apresentou o Delphi, o Visual Basic, né? Lá em São Paulo eu tinha começado com Clipper, né? Então, só que aí vem aquele grande problema, né? Ali é 1998, 97, internet começando agora. Como é que eu procuro um emprego nessas coisas? Entendeu? Não Tinha que sabia. sustentar, né? Também não dava só para. Eu queria trabalhar com isso. Eu falei, mas como é que eu acho emprego nessa, né? Pô, tô aprendendo aqui a programar, fiz lógica de programação, sei Delphi, sei Visual Basic, aprendi o Clipper lá atrás. Como é que eu acho trabalho com isso? E infelizmente, cara, lá em Sorocaba na época não tinha, né? E se tinha, eu não sabia, né? Porque era Viu? muito. Até a internet, a gente fala, pô, o nosso grande público é um público jovem, eles nem sabem o que é Uhum, internet de escada. O máximo que eles chegaram perto de uma internet de exato. escada foi no filme aí da Capitã Marvel, né? Que faz aquele. Foi o mais próximo que eles chegaram da internet de escada. Então, assim, Então, não, não faz tinha ideia. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha não Google. tinha Era Google, Alta não tinha. Vista, era. Meu, Cadê? 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 Isso. Cadê? Assim, mas já na época eu já fazia algumas coisas antes da internet, até existiam BBS, né?
Não sei se você chegou a pegar isso. Não, não cheguei. BBS, BBS eram pequenos servidores aonde eles disponibilizavam linhas telefônicas, né? E você conectava naquela linha telefônica e outras pessoas também se conectavam nesse servidor. Então, um grupo de pessoas se conectava naquele servidor através de um modem, através da linha de escada, e o máximo que você podia fazer ali era entrar numa sala de bate-papo e trocar ideia, né? Era o que tinha ali naquele momento, e o que tinha, às vezes, era como é a internet hoje, só que no mundo mais pequeno, entendeu? E sem tanta multimídia, né? Era mais trocar ali, uma foto levava 3 dias para carregar. Eu lembro que eu conheci inclusive uma pessoa que tinha o manual do Linux na época, né? A Bíblia do Linux, É. escrita pelo Marcelo Tosatti, e esse cara me passou a Bíblia do Linux e eu fiquei a noite inteira para pegar um livro que era a Bíblia do Linux, escrita pelo Marcelo Tosatti, que trabalhava na Conectiva. Eu fiquei da meia-noite até, acho que foi às 9h30 da manhã, para conseguir baixar todo esse livro, não é? E por BBS, foi uma pessoa que me passou por BBS, isso aí. E então, né, não tinha, eu queria trabalhar, perguntava, as pessoas não sabiam. E infelizmente também em Sorocaba não tinha tanto mercado de trabalho, não tinha tanta posição de trabalho na área de desenvolvimento. Então, o que que acontece? Eu começo a perceber que a jogada é mais ir para a infraestrutura em Sorocaba, naquela época, né? Então, eu faço curso de manutenções e montagem e manutenções de micro no Senai, que foi legal pra caramba. Cara, eu não imaginava que eu ia gostar tanto de montar micro, sabe? É que a minha coisa era usar ali, entendeu? Fazer meu programinha, tal. Mas quando eu comecei a montar micro, eu falei, pô, é legal pra caramba, bicho. E na época era mais complicado, porque hoje é tudo plug and play, né? Você coloca o processador, a placa-mãe reconhece. Sim, sim, sim. Na minha época, olha, como eu tive que estudar pra caramba e não gostava de estudar. Lá na época você tinha que jampear a placa. Não sei se você lembra disso. Você Nossa, tinha que cara. calcular os megahertz do processador, né? E você tinha que jampear a placa e Tinha, calcular certo. Se tinha a você tabelinha tinha com a o jumper tabelinha, e às vezes é, ainda dava um mau contato naquele jumper. é, E o negócio e não funcionava. Você fala, e agora, meu Deus? Estraguei meu PC. você jampeava errado, queimava o processador custava muito caro na época. Hoje custa caro, mas na época muito mais, hein? Entendeu? E Memória, lembra então como aquecia as memórias daqueles PCs, cara? memória, tudo, placa de vídeo. Hoje a gente tem um formato de placa de vídeo só. Na época tinha diversos formatos de placa de vídeo, de PCI, VESA, ESA, tudo aquilo, né? Então eu comecei, aí eu falei, bom, preciso arrumar um emprego aí, montagem e manutenção de micro, vamos nessa, né? E aí eu consegui um emprego numa loja de informática e me colocaram para lavar impressora, velho. É tipo, é tipo hoje você tem um programador júnior, sênior e pleno, né? Aham. Eu tava ali no júnior, era lavando peça de impressora, cara, entendeu? Mas foi, Mas com cara, quantos anos você estava nessa época, Dan? eu tava já com 18 anos, eu acho. Tava com Ah, tá. 18 anos, porque eu já tinha carta de motorista, eu lembro disso, entendeu? Eu Ah, já tá. tinha carta de motorista. Tava com 18 anos, como eu sou repetente e tal, né? Tava ali meio atrasadinho, né? Não, não é que você é repetente, Dan. Você fez um estudo mais aprofundado na quarta e na Fiz sexta um estudo mais, série. né? Eu gostei tanto da quarta e da sexta que eu refiz, entendeu? Não, mas é de boa. E Aí era difícil nessa época mesmo ó, as pessoas deixarem a gente colocar a mão em qualquer coisa de tecnologia. eu mesmo não deixava ninguém tocar no meu computador, nem Não, tinha em um, casa.
Em casa, meu pai precisava fazer algum trabalho, eu falava, não, eu faço. Eu fazia, não deixava ele fazer. Não, não. Assim, era tão normal isso daí, é que, por exemplo, na escola, quando os computadores. Porque o que bombou nessa época era o curso de informática. O negócio bombou Essa de tal é ver... forma, né? Cheguei a dar aula também. Cheguei a dar aula de Windows, Word, Excel, é, em uma escola de informática também. Mas isso foi depois. Isso foi depois de trabalhar na É que, loja. é que assim, eu sou um pouquinho mais novo que você, né? Então, então daí eu entrei para fazer o curso de informática, fazia no domingo, né? Também Ah, bacana. gostava, fazia numa escola que tinha na época. Talvez até exista ainda. Não sei se ainda existe a Microcamp. Então, Microcamp, não sei. é que você não era de Sorocaba, mas era a maiorzinha que tinha. Uhum, E, cara, era assim, você podia mexer no computador enquanto tinha aula. Depois chegava a hora aham. do intervalo, galera, sai todo mundo da sala. Não vai ficar ninguém aí mexendo no computador. Sem supervisão, não deixavam você mexer. Não, não Exato, deixava não. exato. Aí depois que começou a vir a internet, essas coisas, eu lembro que aí a galera começou a ficar brava, falava, pô, deixa a gente navegar. Aí os cursos de informática, eu lembro nessa época que eles, você tem as aulas mais 2 horas de laboratório livre. Eu lembro disso, Lembro né? sim. Então. E aí eu fui, né, lavar a peça de impressora, depois eu fui para manutenção de impressoras, aí eu passei já para bancada de computadores, montar computador e tal. E aí eu falei, mano, eu não vou fazer faculdade. Eu não vou fazer Voltou faculdade. aquele Dan que não curtia estudar. É, né, eu falei, não vou fazer faculdade, sei programar, o mercado de trabalho em Sorocaba é isso aqui mesmo, não tem nem muito o que fazer. Não pensava em ir para São Paulo, não tinha essa mente aberta ainda de sair de Sorocaba e tal, procurar algo em São Paulo, né? E aí eu passei, terminei aí não, estou no colegial técnico fazendo isso, faço algumas entrevistas e vem o período, foi antes de 18 anos isso, porque eu lembro que veio o período militar, cara, veio alistamento militar. Aí, O eu medo da errei. galera da época era, nossa, se eu for É, servir, né? O pessoal falava assim, nossa. eu estava com 17 anos, eu estava com 17 anos e veio alistamento militar. E aí, na época do alistamento militar, eu estava fazendo colegial técnico e tinha feito uma entrevista no Hospital Unimed para trabalhar no centro de processamento de dados do Hospital Unimed, lá em cima, lá, eu esqueci o nome do bairro lá, mas é o Hospital Unimed de Sorocaba. E aí, quando eu vou para o alistamento militar, aí eu saio da loja, né? Vou pro alistamento militar. Lembro até hoje, tinha o Tenente Tavares. Ele olhou assim e falou: Você estuda informática? Eu falei: Estudo. Você vai para a 14ª, né? E a 14ª é onde tinha a parte de informática do Exército. Ou seja, já foi recrutado já de cara, bateu de frente, Eu recrutado. tava no recrutamento ali e aí chegou o momento de decisão, entendeu? É, ou eu ia para o Exército ou eu ia para o Hospital Unimed. E eu falei, cara, Exército não é minha cara, mano. Eu sou meio largado. Meu pai já tinha dado um toque, né? Que meu pai era militar também. E meu pai falou, Danilo, você questiona muito ordem, você é um cara mais, entendeu? E aí quando ele falou isso daí comigo, eu decidi e fui para o Hospital Unimed, lá no Hospital Unimed. E chegando lá, cara, era um estágio para trabalhar na parte de manutenção de micros. Então eu levava monitor para cima, teclado para baixo, mouse não tinha ainda, vou contar inclusive o que aconteceu lá, né? E eles estavam migrando o sistema
do Hospital Unimed, que era terminais burro. Eu não sei se a galerinha sabe o que é um terminal burro. Um terminal burro é só um monitor e um teclado, né? E esse monitor tinha o mínimo possível ali, ele não tinha nem um processador, ele só exibia a imagem das requisições que ele faz para o servidor. A rede lá era coaxial ainda, né? Cabo coaxial, aquele em estrela, né? Topologia estrela, tal. E eles estavam saindo do cabo coaxial, estava trocando toda a parte tecnológica do Hospital Unimed, um projeto incrível, cara, que além de trocar todo o parque tecnológico deles, eles estavam trocando todo o parque de software deles também, né? Não só o hardware, como o software. E eles estavam desenvolvendo um sistema ali próprio para o Hospital Unimed. Eu falei, porra, que bacana isso aqui, cara. Cheguei lá todo empolgado. Ah, leva monitor para cima, monitor para baixo. Aí, falei, poxa. Só Aí faltou depois. a camiseta escrito elevador. Né? E aí eles me deram uns formulários contínuos, porque eles fizeram a migração de dados de um sistema para o outro, mas a migração não foi bem feita. Então, eles imprimiram o que tinha no sistema velho e eu entrava no sistema novo, procurava o nome ali daquele registro, né? E atualizava aquele registro no sistema novo manualmente, se tinha algum dado errado, entendeu? Não tinha alguns nomes com caractere especial que na migração de dados o banco não reconheceu, então eu tinha que mudar o nome ali e tal, né? E nessa época já veio uma outra coisa legal, porque a galera que estava desenvolvendo estava na mesma sala que eu trabalhava ali. E tinha uma galera desenvolvendo em Delphi, cara. Putz, eu achei muito louco, cara. Nessa época você já conhecia o Delphi? Já porque eu tive aula de Visual Basic e Delphi no colegial técnico. Uhum. No colegial Mas técnico a qual era o gente nível de aprendia isso. conhecimento nessa época? O que você... Baixíssimo, porque a gente não tinha acesso, cara. Era aquilo que eu aprendia no colegial, é aquela, sei lá, 45 minutos de aula ali que a gente tinha e basta. Porque hoje a gente tem uma facilidade que a maioria das ferramentas, graças ao software livre e ao open source, você entra na internet, baixa, instala no seu computador e estuda. Naquela época, todas essas ferramentas eram pagas e caríssimas, caríssimas. Só a empresa podia comprar aquilo, entendeu? Eu lembro que pessoas que trabalhavam, programadores que trabalhavam com aquilo, a empresa comprava para ele usar, né? E num computador da empresa, ele não podia nem levar para casa. Então, o meu nível de conhecimento era baixíssimo sobre isso, né? E a minha curiosidade era altíssima, né? Então, eu estava ali naquele estágio, eu lembro que tinha uma garota que ela programava Delphi, né? E ela sentava muito próximo a mim, eu parava o que estava fazendo e ficava ali, ó, olhando o que ela estava fazendo. Eu virava a minha cadeira e queria ver o que ela estava fazendo. Cara, eu vi um negócio muito louco na época que eles estavam fazendo lá, que era a movimentação de leitos, né? Então, tinha um ícone de uma caminha com um paciente deitado, ela clicava e arrastava, né, para uma cama onde não tinha paciente e já fazia a movimentação do paciente ali. Eu fiquei, Uma cara, eu falei interface que gráfica. Você tinha visto? interface gráfica, passava todo dado ali, cara. Eu falei, nossa, que animal, eu quero fazer isso. E eu falava, gente, eu estou estudando Delphi. Ah, não, mas você não tem experiência, não rola, entendeu? E bloqueado de novo, bloqueado de novo. Só que, como eu vi que eu estava sendo bloqueado, eu falei, então, infraestrutura. Eu já tinha meio que desistido de programação, entendeu? Uhum. Tava indo, tava indo para infraestruturas, estudando rede, fiz certificação do Windows NT na época, que era o NT Server, né? Cheguei a fazer a certificação do NT Server, aprendi sobre topologias de rede. E lá no Hospital Unimed, o meu chefe direto, né? Porque essa galera que trabalhava ali, opa, desculpa, bati na haste aqui. A Tranquilo. galera
A galera que trabalhava ali no hospital, que estava fazendo esse sistema, era de uma consultoria. Eles não eram funcionários do hospital, né? Assim E eles, como é normal, né? O pessoal contratava um só que, especialista, porque tinham empresas somente para aquilo, né? Eu exato. lembro na época, eram umas empresas que era bem restrito, era meia dúzia de pessoas que trabalhava, até me espantou naquela época já ter um pessoal trabalhando aí, mulher, né? Trabalhando na programação, coisa que Não, isso foi muito legal, cara. Eu acho que, assim, a experiência que eu tive no Hospital Unimed ali foi sensacional, cara. Entendeu? Porque foi a primeira vez que eu vi um grupo de consultores trabalhando. Já tinha mulher desenvolvendo, entendeu? E a mina era fera, velho. A mina era fera. Eu lembro ela trabalhando, todo mundo respeitava ela, falava que ela fazia né? Era uma boa programadora e tudo. Né? Porra, legal pra caramba. Só que eu era bloqueado, né? Ali eu era visto como o cara do colegial, que eu fiz colegial técnico, mas para os caras era a mesma coisa que ter feito um curso na Microcamp. Então eu só sabia usar o Windows, Word e Excel. Eu não sabia programar para eles, entendeu? E aí eu começo a estudar e tal, mas uma coisa que foi interessante também ali, que meus chefes, né, que eram chefes direto ali do Hospital Unimed, eles tinham feito o NIP, né? E aí eu já começo a despertar aquela coisa de talvez eu faça uma faculdade, entendeu? sem Talvez eu ninguém ter faça, que mas te obrigar, né? Ninguém chegou e falou assim, exato. seus pais sempre te deram essa liberdade de não te obrigar. Danilo, você vai ter que fazer uma faculdade. Pelo contrário, muito pelo contrário. Sempre que eu tinha uma ideia louca, meus pais me apoiavam nas ideias loucas também, cara. Por exemplo, quando eu quis ser baterista, o meu pai foi lá, me colocou no conservatório musical e falou: Você quer ser baterista? Então você vai ser bom, você vai estudar música, entendeu? Se é isso que você quer, então você vai estudar. Né? Eles, assim, sempre me encaminhando para os estudos. Eu querendo fugir, mas eles me encaminhando para os estudos. Então, você vai estudar música, você vai ser bom. Me colocaram num dos melhores conservatórios de música que tinha em São Paulo, que é o Conservatório Morumbi. Fiz aula com o Lauro Leles, que era baterista do Tom Zé na época. Meu pai comprou uma bateria para mim importada, que era uma Apex, série Vênus, conjunto de pratos da Sabian, tá ligado? Pô, puta bateria legal pra caralho, não é? E sim, todas as ideias que eu tinha, então vai. Entendeu? Pai, eu quero fazer Kung Fu, quero virar o Dao Sim. Me colocou no Instituto de Kung Fu Shaolin, lá de São Paulo. Meu pai se virando em 3, 4 empregos para pagar essas loucuras minhas, tá ligado? Mas eles sempre me apoiaram, muito pelo contrário, nunca me obrigaram a fazer nada. E quando eu tinha as ideias loucas, eles me apoiavam. Meus pais, minha mãe, sempre. Né? Minha mãe, aquele apoio ali de estar levando, de estar buscando, né? De sempre estar ali comigo, apoio Ainda mais em emocional Sampa, que também. nada é perto, né? Exato, exato. E aí eu fui estudar lá no Kung Fu Shaolin, cara. Então, sempre me apoiaram nisso. E aí veio, talvez faça uma faculdade, mas ainda não estava certo, entendeu? Eu via que os cursos que eu fazia complementares, né? Por exemplo, igual eu fiz do Senai montagem de manutenção em micro, certificado do Windows 2000 Server, Windows N Server, desculpa, ver depois, né? Estavam me trazendo mais retorno do que eu comparando com o meu colegial técnico, porque eu tinha feito colegial técnico em processamento de dados, mas não trabalhava com programação. Queria ir para programação, mas o curso em si, na visão da turma, não valia, entendeu? E aí eu chego a terminar o colegial técnico, continuo trabalhando ali nessa área, saio do Hospital Unimed, vou para outras lojas de computadores, aí eu já, dentro das lojas de computadores, eu fazia já uma parte de instalação
de micros na casa, nos consultórios, a gente ia lá, montava a rede no consultório, né? E aí veio o supermercado Extra, o primeiro Extra em Sorocaba, né? E eles estavam fazendo a seleção. E eu falei, pô, eu vou lá. Vou fazer a seleção do mercado Extra. Tinha a seleção para a parte administrativa. Uhum. Entrou na fila, né? E eu já estava praticamente um ano sem estudar ali nessa época, já porque eu tinha terminado o colegial, estava trabalhando e estava indeciso ainda sobre faculdade. E aí eu vou para a fila ali do Extra, com meu currículo na mão, né? Tal, na época, currículo impresso. Entro na fila, Com camisa e calça social também? gravatinha, assim, meu pai, Gravata? uma coisa que meu pai me obrigava, cara, e eu tenho isso comigo até hoje. Hoje eu faço aqui o podcast mais suave, né? Mas o meu pai sempre falou assim: ó, um homem de terno e gravata entra em qualquer lugar, meu amigo. Entendeu? Não está errado. Não, Um né? homem de terno e gravata entra, barba feita, terno e gravata entra em qualquer lugar, né? E é verdade isso, né? Não gostaria que fosse verdade isso, né? Até não é uma forma bonita de se julgar as pessoas, né? Pelo que ela veste, ou pelo que ela não veste, Sim. mas infelizmente a nossa sociedade ainda tem esses valores, né? E E aí eu coloquei terno, gravata, fui lá para a fila para a vaga administrativa, sai um cara da porta lá e fala assim: quem tem nível superior fica, quem não tem nível superior vai embora. Eu falei, pô, o cara nem viu meu currículo, cara. Eu falei, como assim, bicho? O cara nem viu Era meu o filtro que o currículo. pessoal fazia antes, né? Já era um É. filtro. Não importava Eu nem falei, o pô, curso do nível superior, né? não. Era vaga administrativa, né? Eu falei, pô, o cara nem viu meu currículo, cara. E colegial técnico, não fiz só processamento de dados, né? Não sei se você lembra, mas no colegial técnico você tem outras matérias como contabilidade, RH, né? Então, eu estava ali, em teoria, eu estava muito preparado para assumir uma vaga dentro de um, de uma posição administrativa, entendeu? Só que aí o cara pega, ó, quem tem nível superior fica, quem não tem vai embora. Volta amanhã que é vaga da operação. Aí eu falei, pô, mas o cara não quis nem ver, velho. Aí eu fui lá perto dele e falei, ó, cara, eu fiz colegial técnico, né? Tal, aqui, ó, precisando de dados. Tem nível superior? Não, então desculpa, cara, não posso fazer nada por você. Aí eu falei, eu vou fazer faculdade. Ah, Só precisou desse chute, né? só que aí veio um problema, cara, porque eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. E em não saber o que fazer, eu falei, eu vou fazer a faculdade mais fera que tem na área de computação, que Qual era nessa era época? engenharia da computação. E aí eu passei para a Facens. Eu fiz o primeiro semestre da Facens. Só que, cara, engenharia, aí veio um negócio que eu não queria, entendeu? Que era, cara, Eu já sei o que que é, entendeu? Me não, formei na Facens, provavelmente na mesma época. Eu sei, era o choque, né? Era aquele choque do primeiro ano do engenheiro que dava aquela pancada. não, e sem falar que eu já estava um ano sem estudar matéria nenhuma, né? Eu consegui passar no vestibular da Facens, porém, chego ali, cara, os caras física um, física 2, geometria, Cálculo 1, cálculo, cálculo curioso. curioso. O Ioso queria dar com a régua na minha cabeça, assim, ó, estuda gordinho, né? Pô, umas listas de exercício do Ioso que eu não conseguia começar, velho. Eu falei, pô, peraí, mano, o negócio. Derivadas integrais, Exato, interpolações e toda loucura da exato. engenharia. E eu já estava muito atrasado nisso, entendeu? Eu falei, pô, não vai rolar, né? E ali tinha os campos de futebol, e eu tenho um problema, quando a coisa não me interessa, eu acho que é até um pouco de déficit de atenção. Quando a coisa não me interessa e tem outra que me interessa ali, eu vou para aquela que me interessa, né? Então,
Tava o Ioso aqui, mano, aquela dando reguada na minha cabeça. E os caras jogando bola ali, né? Que na Facens tinha um monte de campo de futebol. Você não sabe se lá é faculdade de engenharia ou se é um clube de futebol, né, cara? Porque. Não, é que eles usavam para estudar, né, toda aquela parte de topologia, né, do terreno, entendeu? Então, e aí tinha os caras jogando bola ali, eu ia jogar bola com os caras, velho. Aí danou-se tudo, cara, porque aí a hora que veio as primeiras provas, algumas. Eu lembro que era geometria analítica que chamava, geometria analítica eu gostava muito, ia muito bem, cara, eu acho que era geometria analítica, não Isso, lembro se. GA, geometria analítica. GA, exato. Geometria analítica, porra, foi muito bem, cara. Tirava uns notão. E não Vinha é, e vamos cálculo. dizer, né, assim, não sei se é Uhum, déficit, mas vamos dizer que é uma matéria que era pesada, né? uhum, Já era uma matéria assim que se você perdesse um pouquinho o foco, você já não uhum. pegava. Exato. E eu tirava uns notão, cara, em GA, não sei, eu tinha uma facilidade ali com GA, tal. Aí quando eu vinha a cálculo, puta, cara, a coisa não entrava, sabe? E aí eu tinha muito disso de desistir, tá ligado? Depois eu fui melhorando isso no decorrer da minha vida universitária, né? Eu desisto da Facens, vou para a Unip. Na Unip, aí começa a mudar muita coisa na E Unip, qual curso na porque Unip? na época era ciências da computação, que também não mudava muito da engenharia. Ainda tinha cálculo, ainda tinha um monte de coisa ali, entendeu? Não mudava muito, eu achei que mudava, mas não mudava muito. Então, vem um problema de não saber o que os cursos ofereciam, o que eu ia estudar e não estava alinhado com o que eu queria, né? E na sua visão, E uma perguntinha, porque isso não é um uhum, problema só da sua época e só seu. Isso daí é um problema da molecada. Eles sabem que eles têm que fazer uma faculdade, né? Porque antigamente era um exato, diferencial. Hoje é visto como uma uhum, obrigação, tá? exato, Então, assim, eles sabem que eles têm que fazer um curso, mas eles não sabem qual, né? E existe uma resistência das pessoas em fazer um por exemplo, um teste, né? uhum. Vocacional, experimentar alguma coisa. O pessoal não gosta muito de estagiar. Tem bastante gente que não gosta de estagiar, que eu vejo que é uma oportunidade de ver como é a profissão. Não gosta de estagiar, isso na minha visão é um erro, mas conclui sua pergunta, depois eu Uhum. falo sobre isso, Não, né? mas pode falar. Então, eles sentem muita dificuldade. Eu tenho Uhum, alguns aprendizes, a Nicole, o João, né, o Pedro e uhum, no caso, o Rian, cara, é visível que eles precisam desse apoio, né? Eles já estão um passo à entendi. frente, né? Já não estão na mediocridade, já saíram da média, né? Indo assim, estão trabalhando numa empresa de tecnologia, é uma grande oportunidade, Uhum. mas eles ainda precisam de uma direção, cara. Então, a minha visão, né? Como eu errei bastante, depois eu acertei, então eu posso falar com um pouco de prioridade sobre isso, entendeu? Eu errei em ter escolhido Facens, entendeu? Apesar na época, ser um sonho, né? Ser um engenheiro da computação, né? Depois eu errei de novo na Unip, né? Em querer fazer ciências Ou da seja, o problema computação. não era a faculdade, né? Eram os cursos. Não, o problema era eu. O problema era eu, porque não era aquilo que eu esperava, né? Poderia até jogar a culpa na faculdade, falar os cursos é ruim. Não, o curso da Facens é um dos melhores, inclusive reconhecidos internacionalmente, entendeu? É, Unip, né? Os caras falam, Unip, porra, os professores da Unip eram os mesmos professores da Facens, que eram o mesmo da Unesp, que eram o mesmo da FATEC, cara, entendeu? Sim, sim. Então, então não julga a faculdade, julga o aluno, entendeu? E eu era o problema. Eu era o problema.
eu queria um nível superior, mas também não queria fazer aquele esforço ali, né, do nível superior. E a escolha também dos cursos não estava alinhado com o que eu queria, porque o que faltou para mim? Faltou fazer uma pesquisa, entendeu? Faltou eu ir lá na faculdade, na época, né? Hoje você pode fazer isso pelo computador, mas eu aconselho, por exemplo, os seus aprendizes a irem na faculdade, né? E conversar com os professores, verem as matérias e conversar com os alunos. As faculdades são abertas, né? É uma coisa que a gente precisa ter em mente que, principalmente as faculdades públicas, federais e estaduais, não pode negar o seu acesso a elas, entendeu? Você entrar lá, inclusive se você pedir, é claro, você tem que pedir uma permissão, né? Sim, sim. Mas você tem direito de, inclusive, assistir às aulas como ouvinte, tá? Então, vai até a faculdade, conversa com o professor, conversa com o coordenador do curso, pede a grade de matérias, coisas que eu não tinha feito, entendeu? Porque se eu tivesse ido na Facens, visto lá, física 1, 2, 3, eu já nem tinha entrado ali, entendeu? Eu tinha procurado outro tipo de curso, que eu fui achar isso um ano e meio depois, entendeu? Eu fui achar um ano e meio depois. Então, a dica que eu dou, vai na faculdade, veja o curso, vê se aquilo que está alinhado com você, que é o que você espera, né? Procura conversar, assiste uma aula experimental, conversa com o coordenador do curso, isso é muito importante, já faz um vínculo com o coordenador do seu curso, porque ele, durante a sua carreira universitária, vai te ajudar na sua carreira profissional também, entendeu? Eu admiro muito, tanto assim, não gostava de estudar, mas nunca foi um problema de professor, nunca foi um problema de coordenador, foi um problema meu, entendeu? Mas admirava muito, admiro até hoje todos os professores que eu tive, né? Todos os professores que eu tive, se hoje eu estou aqui na Itália trabalhando num banco, né, foi uma cadeia foi uma corrente de elos, né? Uma corrente uma cadeia de elos, né? Meu pai, minha mãe, meus professores que vieram construindo o meu caráter e meus amigos, né? E aí que eu falo que a Unip foi uma coisa muito importante na minha vida, porque quando eu chego na Unip, eu vou conhecer algumas pessoas que mudam de novo minha forma de pensar, né? Rodrigo Cação, o André, o Rodrigão, que você Sim, conhece, claro, claro, claro. né? Excelente profissional da área de tecnologia. É, E grande e amigo aí, seu, né? Era amigão, um dupla. Onde irmão para estava mim. Danilão, estava Rodrigão. Exato. Ele, inclusive na parte profissional, né? Cheguei a trabalhar com ele em mais de 4 empresas, né? Então, eu conheço o Rodrigo ali naquela época. O Rodrigo está estudando Java, mano. Ele estava com um livro desse tamanho, verde, Java 1.4, né? Dentro da faculdade. E, e aí eu falo, mano, que porra é essa aí, mano? Que livro é esse aí que você tá lendo? Aí, não, é Java, tô estudando Java. Então, eu falo, pô, legal. Só que eu ainda tô ali naquela indecisão se eu fico na parte de infraestrutura ou se eu vou mesmo para programação, entendeu? E aí ele me chama para fazer um Até estágio junto com então, ele. peraí, só um instantinho, desculpa cortar, mas Uhum. então, até então você não tinha realmente tido contato com programação. Não, Passou só academicamente. todas essas fases da sua vida. Você estava com quantos anos nessa época, Danilo? Aí eu acho que eu já estava com uns 21 anos, já 21, 22 anos. Legal, que é a base de idade aí da molecada hoje, que eu tenho É. mais contato, e grande parte dos fãs da automação são essa galerinha aí. Então, ou Uhum. seja, tá em tempo, porque o pessoal fica pensando, pô, né, tu não deveria ter começado antes e coisa e tal. Você conheceu, teve É, contato nessa época, então. não, eu aprendi depois de muito tempo. Eu já vou voltar, mas você falou uma coisa que eu tenho que dar minha opinião. Não existe essa coisa de tempo, tá? É, o tempo
Esquece o tempo, variável tempo, entendeu? Foque em aprender, entendeu? Não importe quanto tempo você leve para aprender, não importa quando você quer aprender. O que vai importar é se você quer ou se você não quer, entendeu? Esqueça a variável tempo. Talvez eu falo, talvez se eu tivesse lá atrás não repetido de ano, se eu não tivesse desistido da Facens, se eu não tivesse desistido da Unip por tempo, mas não, esquece a variável tempo, foque em aprender e foca no que você quer, entendeu? Isso é muito importante, não existe tempo. O que existe é a sua vontade de fazer acontecer, entendeu? Eu Muito conheço legal. muitas pessoas que têm 40 anos hoje, que é a minha idade, estão mudando de profissão, porque a profissão deles ou deixou de ser rentável, ou já não existe mais, né? É uma Principalmente realidade, né? pós-pandemia, principalmente pós-pandemia, estão vindo para a área de tecnologia e estão se dando muito bem, depois de 40 anos. Então, a idade, tempo, não importa. O que importa é o que você quer e o esforço que você coloca nisso. Entendeu? Show de E bola. aí, eu aprendi, né? Tô lá, Rodrigão me chama para um estágio na Seicom, que era do lado da Unip. Era um estágio maravilhoso para a gente, cara, porque assim, tinha refeitório, tá ligado? Então a gente não pagava para comer. O É, mínimo, né? tinha muita tecnologia ali, porque a Seicom trabalhava com telecomunicações, né? Então tinha muita coisa de tecnologia acontecendo ali. O Rodrigão consegue, ele entra como primeiro estagiário ali, ele puxa o André e depois eles me puxam para dentro da Seicom. E ali dentro da Seicom, que eu começo a ver o Rodrigo programar, eu começo a ver o nosso chefe, o Júnior, a programar, o Eduardo Sakata mexendo nos servidores e tal. E eu falei, putz, cara, que legal, o Agora Andrezão estou no lugar também. certo. Puta, ali, cara, ali tava acontecendo muita coisa legal na época, entendeu? E aí o Rodrigão vem com a ideia. Danielão, vamos fazer um curso de Java em São Paulo? Todo sábado. Eu falei, puta que pariu, velho. Eu queria tomar uma, entendeu? Viu? Mas, Danilo, um adendo. Ah, Você esqueceu de mais uma vantagem do estagiário, cara. Eu sempre reforço, e como eu fui da engenharia, da área de tecnologia, tem uma outra vantagem. Você tem uhum, a permissão para errar, cara. Se você exato. E eu faz errei muito. alguma coisa, é culpa do estagiário. Ninguém nem quer saber o nome do estagiário, E eu errei né? muito. E eu Quando errei muito. erra, né? Quando acerta, todo mundo quer saber o nome, mas Mas, quando erra, mas o erro ele faz parte da formação, entendeu? Apesar de crucificarem muito o erro, inclusive tem até uma questão cultural, né? Que eu senti estando aqui na Itália, diferente do Brasil nessa parte profissional. O erro aqui, ele é muito mais aceitável dentro, né, dos danos, né? Assim, se os uhum, danos do erro for aceitável, entendeu? Então, assim, é uma equação, né? Erro mais danos, né? Aceitabilidade, né? Então, o erro ele é muito mais aceitável aqui do que no Brasil. O Brasil, você tem esse lance de ter que ser perfeccionista, você não pode errar, cara. E se você não erra, você não aprende, bicho. Entendeu? Se você não erra, você não aprende. O nosso processo de aprendizagem é através de erros e acertos, não é só acertos. Você nunca vai acertar uma coisa, pode ser que você dê a chance de acertar na primeira vez. Eu, quando fiz o meu primeiro system, que eu escrevi o meu nome a primeira vez, faltou um ponto e vírgula, porra. Entendeu? A primeira viu? Mas faltou um assim, ponto e ó, vírgula. mas garanto que você nunca mais esqueceu de colocar aquele ponto e vírgula. Exato, porque é a forma de aprendizagem do ser humano, através de erros e acertos, né? Através
de derrotas e conquistas, né? Se Então, uma vez você vai ser derrotado, você aprende com a derrota e você procura conquistar, entendeu? Então, eu vejo que no Brasil, muito mais do que aqui, essa questão. No meu trabalho, eu errei e meu chefe falou: não, não tem problema. Quanto tempo mais você precisa para isso? Para que uhum. você. Ele falou: por que que você errou? Aí eu falei: pô, eu errei porque eu não sabia fazer isso. Quanto tempo você precisa para aprender e fazer isso de novo? Entendeu? E Nossa, fazer da maneira certa. isso é o diferencial de um chefe que realmente entende o que está sendo feito ali, né? Porque existe aquele chefe que só sabe mandar, que está ali só para gerir pessoas, e tem aquele que realmente se importa com o trabalho e com o pessoal, e ele poderia ter te dado uma bronca, ia derrubar Uhum, mais ainda o seu rendimento, nesse caso, exato, né? E não ia adiantar nada, né? Então exato. foi muito legal. E exatamente o que você falou, o estágio é o momento de errar, né? E assim, você brincou tudo, mas é verdade, o estágio é o momento de errar, né? E se a empresa está contratando você ali como estagiário, mas para fazer um papel de funcionário, já está errado, entendeu? Porque é no estágio que você vai aprender, o estágio ele precisa ser monitorado, entendeu? Você precisa ter um mentor, além de monitorado, você precisa ser mentorado, né? Então, é o momento de você errar, não se preocupe, isso vai acontecer. Eu erro até hoje, como eu dei exemplo, entendeu? Errar não é ruim, o problema é como você lida com o erro. Você pode esconder o seu erro, você pode ver o erro e não fazer nada, né? Ou você pode assumir o seu erro, enxergar a solução para o seu erro e trabalhar nessa solução, entendeu? E quando você é um estagiário, você está ali monitorado e mentorado, e essa pessoa vai te dar o caminho para você chegar nessa solução e implementar essa solução, né? Muito E legal. isso é muito importante. E aí foi esse estágio também que acabou mudando. O Rodrigão, Danilo, vamos fazer o curso de Java em São Paulo? Vamos. Fiz o curso de Java em São Paulo. É, Na época era Global Code. Na época, hoje, eu não sei se eles têm curso ainda, mas eles são mais focados em eventos. Pelo que eu vi, eles fazem o Developers Conference, que é uma das maiores conferências de developers do Brasil hoje. São eles que organizam. E aí tinha o Vinícius Senger, a Yara Senger. O Vinícius, ele era o cara de Java na época. Tinha ele, o Bruno Souza, depois eu até posso resgatar algumas fotos que eu tenho com eles. E a partir desse curso, minha carreira fez assim. Ó. Aí eu começo a procurar empregos de desenvolvimento mesmo, começo a trabalhar como programador, vou para Alphaville, né, região de São Paulo. Ali eu faço estágio, não é nem um estágio, na verdade, é... bom, voltando um pouquinho atrás, né? Faço o curso, só que ainda faltava uma coisa para mim, que era experiência. Eu não tinha Uhum. experiência. Então eu vou trabalhar, eu conheço o Júlio, né? Eu saio da. Bom, vamos voltar lá na faculdade. Desculpa que eu pulei um pouco a linha do tempo. Faculdade, eu saio da Unip e eu vou fazer a Irapuru, né? A Irapuru era um curso tecnólogo, mas reconhecido como nível superior, dois Uhum. anos e meio porque eu queria recuperar esse tempo aí que eu passei perdendo não, acabei ganhando, na verdade, entre Facens e Unip. Era mais focado em tecnologia, né? Então, ali dentro eu conheço o Júlio, né? O Júlio trabalhava na Facen, na Facen, desculpa, trabalhava na Unip, oh meu Deus, trabalhava na USP, na Escola do Futuro, né? E aí eu conversando com ele, ele era programador Java, ele falou: Danilo, eu tenho uma vaga aqui, a gente dá uma ajuda de custo para você, né? Como estágio, e você pode trabalhar. Cara, aí eu falei, consegui colocar o nome da USP no meu currículo, tá ligado? Uhum. A Escola do Futuro USP, cara. Não estudei? Não estudei. Desculpa, mas é USP, tá ligado? Trabalhei dentro da USP, dentro de um projeto da USP. E é USP, cara.
entendeu? Coloquei Aham. o nome da USP no meu currículo, né? Então, aí ali eu vou lá, começo a trabalhar lá com eles, tenho contato, mano, aí foi legal pra caramba, porque é ambiente universitário, projeto social, tá ligado? É outra vibe, é muito legal. Aí a gente trabalhando com Linux Kurumin na época, que era uma distribuição Nossa, brasileira, mano. cara. Lembro Legal do pra Linux Kurumin. caramba. Linux Kurumin, a gente tinha nas máquinas Linux Kurumin uma distribuição brasileira, cara. Acho que era de uma galera lá do Paraná, né? A comunidade que cuidava ali da distribuição Kurumin. Depois ela se junta com a Conectiva, acontece ali e vira Mandriva, com alguma coisa desse tipo, né? E aí minha carreira começa a decolar. Eu sou programador Java, desenvolvedor sênior, júnior. Rodrigo me chama para trabalhar na empresa dele. Aí eu viro é, arquiteto de integrações de sistemas, Até de aí, arquiteto de integrações. perdão, em cortar, que é uma outra grande dúvida, Uhum, pessoal. Nesse caso, quando você começa a decolar, quantas uhum. linguagens você conhecia e utilizava até então? Mais ou menos, não É, precisa ser. minha base era Java, porém, sempre trabalhando com mais de uma linguagem, inclusive pseudocódigos, porque quando eu passo a trabalhar na parte de integração de sistemas, aí eu trabalho com uma ferramenta chamada Web Methods. Em Web Methods, você poderia programar em Java, porém a recomendação da fabricante, a própria Web Methods, né, chama Web Methods a fabricante, era utilizar sempre as ferramentas utilizar os recursos da ferramenta, né? Que aí era assim, praticamente era um pseudocódigo, né? Que eram ícones que eu arrastava e eles simbolizavam um if, simbolizavam um loop, Sim. simbolizavam uma entrada de dados e uma saída de dados. Então, era a própria recomendação. Então, assim, até chegar nesse ponto, eu já trabalhava com Java, SQL, aí tem Shell Script, aí você tem, voltando um pouco antes, quando eu já era desenvolvedor, tinha HTML, é, JavaScript, acho que eu já falei, Sim, então eram várias, né, Danilão? várias linguagens, várias linguagens. Porque, assim, pessoal, um erro que eu vejo Uhum, relacionado a isso você conhecia várias porque cada uma tinha uma tratativa diferente para um determinado problema, uhum. né? O pessoal, infelizmente, eles pensam que é assim como o inglês, como qualquer outro estudo, né, de linguagem. Ah, eu tenho que manjar tudo. Não tem como você manjar tudo, Não tem né? como você, não tem que, assim, né? Carreira dentro da tecnologia é um negócio complicado ainda, entendeu? Eu mesmo, né? Se você for ver, eu começo como desenvolvedor Java, podia ter chegado ao arquiteto Java, mas eu fui para arquiteto de integrações e hoje eu sou DevOps, porque foram coisas que foram me interessando e conforme você vai trabalhando, ganhando mais experiência, você tem mais prioridade em dizer quero seguir para esse lado, não quero seguir para esse, entendeu? Mas no início, ali no início, eu acho que o mais importante não é nem a linguagem que você vai trabalhar, escolher a linguagem que você vai trabalhar. Mas se você quer ser um bom desenvolvedor, se você quer ser um bom programador, o que você precisa aprender mesmo, ter assim na sua veia, lógica de programação e algoritmos estruturados. Se você souber isso, qualquer linguagem que você pegar, você vai entender. Hoje eu consigo abrir códigos de qualquer linguagem e entender o que está escrito ali, mesmo sem conhecer a linguagem. Talvez não conheça ali coisas específicas daquela linguagem, uma biblioteca que está usando, que faz certa coisa, mas isso nós estamos numa situação muito favorável, né, hoje em dia, porque se tem internet, linguagens open source ou free e documentação aberta, cara, documentação do próprio criador aberta, não é um livro escrito por um tal, entendeu? É a documentação da linguagem aberta ali, cara. Você entra no site do PHP, tá lá. Entra no site Sim. do Python, tá lá.
entendeu? Escrita pelos próprios caras que fizeram a linguagem. Que é uma coisa Fora, mais. fora que tem aqueles caras que não se aguentam quando eles fazem alguma coisa e funciona legal. A primeira coisa que ele faz é gravar um vídeo e colocar no YouTube. Cara, você quer fazer Não, isso? não tô Não- entrando nem nessa parte ainda, já vou até comentar, entendeu? Fora que, assim, todos eles, isso foi uma coisa que minha prima, que é médica, falou. Ela falou, Danilo, eu tenho uma inveja da sua profissão, que é o seguinte, muitas das coisas que a gente aprende hoje na medicina, a galera que descobriu, a galera que criou, tá tudo morto, cara. Na sua profissão, os caras estão vivos. Na minha época, conversar com um cara desse, eu tinha que aprender, eu tinha que escrever uma carta, porque fazer ligação era caro, mandar essa carta, sabe-se lá se ia chegar até ele, e até ele responder e voltar a carta, era um ano. Cara, hoje você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem contato dos caras ali, você tem o livro escrito pelos caras, e eles te respondem. Você escreve, eles te respondem. A maioria deles respondem. Então você tem essa possibilidade de estar conversando com eles. Cara, olha que louco isso, É muito da entendeu? hora. E fora que eles mesmos, aí eu vou entrar nessa parte, fazem vídeos para o YouTube, cara. Fazem vídeos, fazem live, fazem um monte de coisa. Hoje, na minha época, tinha eventos que aconteciam em São Francisco e eu não podia ver. Então, eu era louco para ver um evento lá, mano, Javuan, em São Francisco. Hoje, os eventos da Apple, os eventos da Oracle, os eventos estão todos disponíveis, gratuitos para você entrar. Um evento desse, além de ser fora do país, custava um absurdo. Era assim, era impossível um programador, né, que ia trabalhar, inclusive, com a ferramenta deles, era impossível eu ir até lá, entendeu? Se eu tinha o dinheiro para viagem, não tinha o dinheiro para entrar no evento, É. entendeu? Eram eventos criados para as empresas. Para as E empresas era, poderem implementar. e aí mudou muito a coisa também, né? Até a metodologia dos eventos mudaram, porque eram eventos que eram muito mais relacionados a business, a economia, que aquela linguagem ainda, mas não falava nada de tecnologia. Hoje os eventos falam muito mais de tecnologia do que tem, mas é uma decisão ou uma não para um desenvolvedor, né? E naquela época os desenvolvedores tinham pouco acesso à informação e era assim, era sempre tudo muito difícil, né? Eu aprendi Java fazendo curso ou lendo livro, né? Não tinha um YouTube na época, isso não faz muito tempo, entendeu? Sim. Mas a gente deu uma boa virada nisso e hoje a gente tem muito acesso. Agora, te digo para ter muito cuidado. O YouTube é uma ferramenta legal? É, para você matar a sua curiosidade. Você quer aprender mesmo? Você vai ter que ir lá na documentação da linguagem, entendeu? E Fica aí é que eu muito digo, legal, porque hoje o pessoal não tem isso em qualquer meio científico, Uhum, tá? Toda a parte de tecnologia. Eles conseguem ver 100 vídeos seguidos, uhum. mas não conseguem ler um artigo. Não conseguem ler Isso um está sendo, capítulo de um isso tá livro. sendo um problema da nova geração. É, assim, é a velocidade com que né, de novo, a variável tempo, né? Eles querem que as coisas aconteçam no menor tempo impossível. Não vou nem dizer no menor tempo possível, né? Eles querem no menor tempo impossível, né? Então, o cara vê lá, aprenda Kubernetes em 15 minutos. Mano, você não vai aprender Kubernetes em 15 minutos. Entendeu? Aprenda Go em 1 hora e meia. Você não vai. Não, como é que é? Outro dia eu vi um vídeo, como é que é? Seja mestre em Golang em 1 hora e meia. Eu falei, cara, como é que você vai ser mestre em 1 hora e meia?
Se você pegar, tem uma matéria que saiu há pouco tempo, pois eu preciso ver quem que fez, que eles fizeram uma pesquisa de quanto tempo leva de um de um júnior chegar a um sênior, né? Então, é 5 anos, cara. Não adianta você apressar as coisas, entendeu? O que eu vejo hoje em dia é que a galerinha, ela pega, ela estuda uma coisa, ela acha que ela sabe e fala que ela é sênior. Mas isso não é ser sênior, tá ligado? Se você... eu decorei tudo da linguagem, eu sei o que é threads, eu sei... Mas a senioridade, ela não vem só com o conhecimento. É uma equação que é tempo mais conhecimento, E entendeu? eu, e E eu posso muito adicionar tempo. uma a mais ainda, né? A Aham. senioridade, o pessoal costuma dizer, é a quantidade de problemas que você já conseguiu resolver na sua vida. Então, assim, Exato, quanto mais problemas você conseguiu resolver utilizando várias ferramentas, mostra que é, você consegue realmente porque trabalhar, né, num nível tem muitas sênior. matérias, exatamente, tem muitas matérias na internet que falam assim, o que que um sênior Java precisa saber? O que que um pleno Java precisa saber? O que que Mas isso é conhecimento, entendeu? O conhecimento você pode adquirir até o conhecimento de um sênior, sendo um júnior, adquirir e estudar aquele conhecimento ali. Mas você precisa do tempo da senioridade, porque esse tempo vai te trazer problemas, que você vai ter que buscar soluções, que você vai, entendeu? Por exemplo, uma das coisas que pedem para sênior Java é threads, né? Você pode pegar o capítulo de um livro de threads, estudar threads lá, porque tá pedindo para sênior, né? E você vai saber threads. Mas quantos problemas de threads você já resolveu? Threads não é uma coisa simples, entendeu? Quando você estuda e você entende, parece simples. Mas quando você usa isso em uma solução, né, os problemas que a thread te traz, concorrência de threads, tudo isso, né, Eventos que é, vão acontecendo no seu programa. eventos que vão acontecendo que você vai ter que usar a sua cabecinha, o que você aprendeu lá atrás, para resolver. E isso que te traz a ser um sênior. Não só o conhecimento, mas também o tempo que você engajou ali, né? Que você investiu para resolver um problema, para, como você falou, entendeu? Então, por isso que eu digo, esquece a variável tempo, né? E vamos aprender, entendeu? E deixa as coisas acontecendo, entendeu? Você vai ver que, hoje eu sou júnior, mas você vai ver que as coisas vão ficando muito mais simples para você e você vai querer novos desafios. E aí você já sabe quando você está pronto para ser um pleno, entendeu? Quando você passa a ser um sênior, entendeu? E além de tudo isso, um sênior ele tem uma outra responsabilidade, que é guiar o seu time, entendeu? Então, como é que você pode guiar um Guiar, time? deixa eu até ressaltar Uhum, essa parte. Até mesmo guiar o time sem ser o chefe, porque o pessoal imagina que uhum. se você vai guiar alguém, você tem que ser o chefe. Chefia Não. não tem a ver com liderança, não tem a ver É, com você realmente guiar as pessoas porque muitas vezes eu vejo que todo o trabalho o pessoal vai perdendo um pouco o foco. Às vezes uhum, as pessoas eles ficam só de olho nos problemas e não tem o foco realmente no que o cliente quer que seja entregue. exato. Então, assim, essa é a parte do sênior. Eu acredito, como engenheiro sênior, eu acredito que Uhum. como programador sênior também seja, né? Exato. Você, como sênior, você tem algumas outras responsabilidades além de só programar. Por isso que você é sênior, entendeu? Sua responsabilidade é dar um suporte para o seu time também, entendeu? Não é que o cara é júnior que ele tem que se ferrar lá e aprender tudo sozinho. É responsabilidade sua ajudar aquele júnior, entendeu? A responsabilidade faz parte, é um time. Senão a gente trabalhava sozinho, velho, entendeu? Senão, se você não trabalha em time, entendeu? Então vai trabalhar sozinho. Sei lá, pega um projeto onde você trabalha sozinho, não quer relacionamento. Existe.
entendeu? E não é errado. Se você não gosta, né, se você não quer dar suporte a um time, se você, entendeu? Seja sênior no conhecimento e vá trabalhar sozinho. Existe oportunidade para isso também. Não acho errado. Eu acho que cada um procura aonde se encaixar. Eu me encaixo muito bem em time, cara. Eu adoro compartilhar. Outra coisa que é responsabilidade do sênior é compartilhar o seu conhecimento, entendeu? Agora, né, como é que você vai compartilhar conhecimento e experiência se você não tem experiência? Né? Sim, Então, e tudo isso, né, é liderança, é senioridade, é tempo, é investimento de conhecimento, né? Então, tudo isso é ser um sênior dentro da programação e dentro de qualquer profissão, né? Mas eu volto lá atrás. Antes de escolher a linguagem, amigo, estuda muito. Opa, bati aqui no microfone. Estuda muito algoritmos estruturados e lógica de programação. Isso vai ser a base para você entender qualquer linguagem. Como eu estava falando hoje, uma condição for, um if, vai ser sempre igual em qualquer linguagem. Às vezes muda uma sintaxinha ali, mas você bateu o olho e você entende, né? E aí a questão da serenidade é o tempo. Não liga para a questão tempo, cada um tem o seu tempo de aprender. O Deschamps, esses dias, né? Depois eu vou passar o canal dele, você coloca na descrição do vídeo. uhum, Ele fala sobre como ele estuda, né? E ele fala para que a questão tempo sempre foi um problema. Quanto tempo eu levo para aprender isso? Né? E quando ele não atingia o tempo, ele via que ele não tinha aprendido, mas é que ele ficou muito mais ligado na questão tempo do que em aprender. Não esquece, vai. Cada um tem seu tempo, cada um aprende no seu tempo, entendeu? Não queira se comparar com os outros, é você, cara, é você na sua corrida. Nessa parte, seja individualista, quando é você por você, entendeu? sim. Depois, Depois você tem que dividir esse conhecimento com as pessoas. A gente sofreu muito lá no passado, eu sofri muito lá no passado, que as pessoas achavam que a melhor coisa que tinha que fazer era represar o conhecimento para que o outro não tomasse a posição dele, que também não resolveu, entendeu? Na verdade, muito pelo contrário, eu gosto de compartilhar o meu conhecimento porque eu trago um aliado, não trago um inimigo, entendeu? Lógico. Compartilhar. Um segundo ponto de vista, né? Na verdade, essa parte do conhecimento nunca ficou mais claro do que como naquele filme Lucy, né? O que eu faço Ah, com Lúcio, tanto conhecimento? Se você não passar esse conhecimento, de nada vai valer, porque ele vai morrer com de nada você, vai né? valer. É, Então, assim, entendeu? concordo Não, plenamente com isso. O você, lance da você se. automação é bem isso, entendeu? Na verdade, é É, assim, a gente tem uma gama de programadores. Nós temos o pessoal que é especializado em PLC, LabVIEW, né? Tem toda uma galera também voltada só à programação de robôs da ABB, como você aí que falou, legal. lembra muito a linguagem C, coisa e tal. E a ideia agora do Mistérios da Programação é justamente trazer. Uhum, Mas por que eu queria começar com você, Danilão? uhum, Primeiro que é um cara que eu admiro, né? obrigado. Assim, né? Toda a história de vida, sempre bem humorado, sempre, cara, a gente é fã, Uhum. entendeu? Então, assim, no Obrigado. caso, e outra que o pessoal sempre leva muito em consideração a remuneração. Dentro da Uhum. nossa turma, o primeiro 5 dígitos que a gente ouviu falar foi você, que a gente ainda foi comemorar num barzinho. Cara, Ah, né? é verdade. Atingiu o quinto dígito. Falei, nossa senhora! Hoje, com a desvalorização do real, muita gente já passou o quinto dígito e coisa e mais. Mas assim, cara, Aham. mas pensa, É, na cinco época, dígitos, cara, era é verdade, cara. surreal. A gente foi lá comemorando um barzinho. Mas eu tive uma época que eu fiz muitas decisões pensando em dinheiro, pensando no salário, que foi bom, entendeu? Mas hoje eu mudei um pouco. Hoje minha decisão é mais
em cima do que eu quero fazer e o que eu quero aprender, entendeu? Eu não escolho mais vagas em cima daquilo que eu sei, mas também em cima daquilo que ela pode me ensinar, entendeu? Por exemplo, hoje eu trabalho como DevOps, né? E, e nessa posição que eu estou hoje, dentro do banco que eu trabalho, por que eu escolhi eles? Eu tinha feito 3 entrevistas, né? Eu estava com 3 entrevistas. Eu tinha passado em uma que era para fazer programação Web Methods na Suíça, uma outra que era para a Alemanha, né? Também, se eu não me engano, que era consultoria, e depois o banco, né? Que tinha uma equipe de DevOps sensacional. Você E a queria Suíça essa paga. equipe. Você Exato. queria essa equipe, era o que você É, queria. isso que eu ia falar, porque a Suíça paga muito mais do que a Itália. Hoje eu trabalho na Itália, vivo na Itália, e a Suíça paga muito mais que a Itália. Porém, eu tenho uma vida muito boa aqui com o salário que eu ganho aqui. Eu não tenho nada a reclamar, não preciso ganhar mais. Porém, aquela equipe de DevOps, cara, essa equipe de DevOps que está hoje, cara, os caras são muito bons, mano. Os caras são alegres, os caras são bons no que fazem. E me escolheram. Eu falei, cara, os caras top que eu tô ouvindo, eu cheguei aqui na Itália, tô ouvindo o nome deles, meu, e isso e aquilo, estão me chamando para trabalhar com eles. Não, peraí. Tá ligado? Ah, Não entendi. foi uma. Você foi mais ou menos tipo o Peter Parker sendo chamado para os Vingadores, né? Exatamente, cara. Ó, a gente Exatamente. vai estar encerrando o vídeo agora, estamos com 1 hora e 25 Aham. minutos, né? O pessoal já conheceu o Danilo, né? Uhum. Daí depois a gente grava sobre o DevOps, precisa de, lógico, uma matéria só sobre DevOps, ok? DevOps. E eu vou pedir para o seguinte, para você Aham. convidar os seus amigos italianos, DevOps, pegar vamos dizer, uma palhinha de cada um deles, né? Para fazer a Aham. abertura sobre o DevOps, tá? Então, Beleza, cara, para beleza. quê? Para, assim, unir a galera, apresentar, né? Porque Uhum. qual que é a visão, infelizmente, do programador? Aquele cara desanimado da vida, nerdão com a camiseta de nerd, não, né? Assim que a gente fica geralmente, né? Aquele cara assim desanimado porque a vida dele é numa tela, né? Uhum. Então, mas eu sei que é mentira porque o pessoal é apaixonado pelo que faz, né? E Não, quando você nós. é apaixonado pelo que faz, cara, assim, o dinheiro é consequência. O dinheiro acaba sendo consequência. Exato, exato. Aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Agora, só para antes de encerrar, o que você falou é Claro. uma coisa importante também. É, Você me conhece muito bem, você sabe que eu gosto de sair, que eu sou brincalhão, tudo e tal. É, e eu procuro, é o seguinte, galera, se desliga um pouco também, entendeu? Sai um pouco da tela do computador. Eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou perder na minha vida, que foi um investimento que meu pai fez lá no passado, que eu contei para vocês aqui, que é música, entendeu? Eu adoro bateria, cara. Vou nos shows do Iron Maiden, que eu gosto muito, entendeu? Porque se você ficar só nisso aqui, você também dá uma bitolada, você fica louco, cara, entendeu? Estou falando de um profissional que já está mais de 20 anos trabalhando com isso, entendeu? Então, sempre tem ali, né? Eu sempre tenho comigo alguma coisa totalmente fora da área de tecnologia para ser um hobby, para ser uma posição de relaxamento. Isso vai te ajudar também no aprendizado, entendeu? Então, para mim é a música, gosto muito da música, gosto de bateria, tô sempre vendo coisas de bateria, vou em shows, entendeu? Museus aqui, né? Eu tô na Europa, cara, então tem muito museu aqui e vou ver pintura. Às vezes nem sei que pintura eu tô vendo ali, cara, Só sabe? faz aquela Vou cara mais, assim, ó. mas é bom, cara, dar uma relaxada, você sabe, você E você sai teve desse muitos ambiente. insights nesses instantes? Você teve um. Porque diz que realmente a mente ela precisa desse descanso
para achar soluções de problemas, mas sem que você pense nos problemas. Sem Vem que a você ideia pense nos do nada, problemas. assim, ó, vem um negócio da onde você não estava contando. Vamos dizer assim, que na parte de programação eu tenho isso sempre que eu vou tomar um café, entendeu? Dou uma saída ali, mas para minha vida eu tive vários insights nesses momentos, entendeu? Como aconteceu o DevOps para mim também. Eu virei um dia, estava ali na arquitetura de soluções, arquitetura de integrações, meio que migrando sempre entre uma e outra, né? E me aparece o DevOps e eu, porra, tava na igreja, cara. Tinha ido numa igreja que era perto ali da onde eu trabalhava. Tava olhando, eu não tinha ido para rezar. Eu tinha entrado na igreja para ver as pinturas da igreja, sabe? Uns negócios assim. E aí eu virei e falei, pô, vou estudar DevOps. Paguei um curso, sem a empresa pedir, sem meu chefe pedir. Ninguém falou, vou estudar DevOps, entendeu? E foi o diferencial para mim, cara, aqui na Itália. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu cheguei para ser um programador Java. Na verdade, antes de a gente concluir, vamos tentar fazer um pouquinho mais aí, entendeu? Claro, claro. Aí, como foi? Né? Eu estava no Brasil, estava lá sentado, alguém desistiu de vir para a Itália e eu entrei no lugar dele. Pum. O que eu tinha que fazer aqui? Tinha que cobrir um buraco de um programador Java por 3 meses. E estava estudando DevOps por minha conta, Já né? estava estudando DevOps. Já estava estudando DevOps. Só que eu vinha para cobrir um programador Java. Aí eu falei, puta, cara, cobrir um programador Java sênior, não é? Vai ser um desafio para mim, porque já fazia tempo que eu não programava Java 8 horas por dia, entendeu? Eu estava numa outra vibe, estava ali como arquiteto e tal. Tava junto comigo o Carlos, que é um cara, mano, sensacional, que veio, pô, peguei amizade com ele. Então eu chego aqui na Itália junto com ele, entro numa sala, tava o meu chefe de um lado, aí tinha o Carlos sentado, aí tinha uma polonesa e um espanhol. O espanhol pegou a parte de banco de dados para fazer. Aí a polonesa e o Carlos já eram developer Java, entendeu? Os caras bons, inclusive, novos, mas bons, né? E eu falei, aí tem esse desafio. Só que, cara, olha o que acontece nessa reunião. O chefe nosso italiano fala assim, pô, eu vou precisar de um cara de DevOps, nem sei o que é essa coisa. Eu, tá Você ligado? levantou a mão fazendo curso. Aí eu falei, eu tava fazendo curso, cara. Eu tava fazendo curso, levantei a mão, falei, tá ligado? Não que eu já não sabia o que era DevOps né, e precisava fazer o curso para aprender. Eu já sabia o que era DevOps e estava fazendo o curso para adquirir mais conhecimento teórico, entendeu? Então eu já sabia o que envolvia DevOps, aí já deixando aberto aí para o nosso próximo episódio, né, de DevOps, já sabia o que era DevOps e aí meu chefe vem, pum, vem trabalhar, então você vai ser o meu DevOps. Começa a fazer DevOps, era para ficar 3 meses, fica um ano, mais um ano, pego minha cidadania italiana, compro meu apartamento aqui, saio da empresa que eu estava trabalhando e sou convidado para trabalhar com uma equipe de DevOps que é uma das melhores da Itália, cara. É, Olha que aí sim, loucura. loucura. Esse Cara, foi um mas não. insight da vida, velho. Como você perguntou para mim. E dentro de uma igreja que eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, mano. Só entrei para dar uma olhada, tá ligado? Cara, qualquer um acredita no que quiser. Pode ser milagre, Uhum. pode ser recepção de energias, pode ser que você encontrou a calma ali, você entrou numa frequência positiva. Não importa, Exato. aqui não tem religião, não tem nada disso. A questão é o seguinte: você tomou uma ação. A partir do momento que você tomou uma ação, a sua vida vai seguindo outro rumo, né? Então, Exato. Danilão, muito obrigado. Né? A gente vai Eu... tratar só de DevOps, foi muito legal, no entanto que essa 1 hora e meia aí voou, tá? Boa. Né? Então, assim, o que a gente faz? Depois a gente vai tratar só de DevOps.
Não tem problema, a série a gente estende até quando quiser, pode trazer seus colegas aí de fundo. A ideia é ser um estilo, um bate-papo mesmo, para realmente mostrar para as pessoas, porque eles ficam muito bitolados, Danilo. A molecada tá Sim. assim, ó. Eles, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me desenvolver. A mesma maneira que eles têm pressa, eles, mas eu não quero estagiar, ou trabalhar quase de graça. Cara, não é É, o trabalho, né? faz Assim, parte do caminho, faz não parte do é. caminho. E se que, ó, outra coisa, depois eu te passo todas as minhas redes sociais para o pessoal que assiste. Estou sempre disponível, pode me adicionar lá, principalmente LinkedIn, que o LinkedIn é uma coisa profissional, tudo. Mas também quiser me conhecer no pessoal, o Facebook está aberto, o Instagram está Quiser aberto, eu não tirar coloco dúvida na parte. dúvida. Exato. E por enquanto não tenho o meu canal ainda, não sei o que eu vou fazer. Estava querendo montar um canal, mas não sei o que eu poderia fazer, o que eu poderia DevOps, compartilhar. cara, DevOps, cara, o Não seu é. conhecimento é Java, é Então, postura de mas programador, é sabe o que eu tudo. estou a fim de fazer? Sabe o que eu estou a fim de fazer? Eu estou a fim de fazer uma coisa menos tecnológica, Falar sobre né? cerveja, já que você está na Itália. Não, não, Vinhos. não. Acho que talvez usei o termo errado, porque assim, tem caras muito melhor do que eu fazendo essas paradas, tá ligado? Tem uns caras, velho, pô, o Felipe Deschamps, o Fábio Akita, os tutoriais que eles fazem é de uma qualidade animal. Eu não tenho como chegar e falar assim, pô, vou fazer melhor que o cara, entendeu? Eu, Mas não eu precisa. experimentei. Ó, O Danilo, formato dos caras é muito mais louco. Então, o que eu tava querendo fazer é tipo, ok, reconheço que os caras fazem um bagulho top. Então, por que não divulgar eles, comentar eles, eu não conhecia trazer o o Felipe Deschamps. assunto? Exatamente. Muita gente não conhece esses nomes ainda. Então, fazer react sobre os vídeos deles, comentar sobre eles, falar nesse nível, porque o que os caras estão fazendo hoje, eles já começaram 2 anos atrás e eles estão muito mais na frente do que eu nessa parte, ou talvez pegar ali um vídeo deles, comentar aquele assunto do vídeo, divulgar, entendeu? Porque os caras estão fazendo um trabalho top. Eu tenho que reconhecer, mano, os caras estão fazendo um trabalho top e eu quero divulgar esses nomes porque eu mesmo não faria melhor. Mas, Danilão, é o seguinte: tem pessoas que se identificam com uma linguagem, não linguagem de programação, mas eu estou falando a maneira que você explica. Eu Exato. trabalho com pessoas excepcionais. O Márcio, ele é um cara, um ponto fora da curva, cara. Dá para ele fazer Uhum. a própria curva dele, dá para ser um gradiente inteiro, de tanto conhecimento que o cara tem. Mas as pessoas normais, como nós, né? As pessoas que fazem estudo aprofundado de algumas séries, né, da escola, né, os caras que sofrem tem que estudar o dobro do outro para entender o mesmo assunto, que nem foi eu na FA6, entendeu? Mas assim, cara, às vezes as pessoas se identificam mais com a gente. Não precisa Uhum. sair perfeito, entendeu? É só realmente fazer. Então, assim, Exato. cara, o apoio que você precisar, né, dos fãs, de toda a galera, né, do LinkedIn, que nem Uhum. você falou do LinkedIn. Eu tenho mais pessoas no LinkedIn do que no próprio, nas outras redes sociais, né, mano? 17 anos É, de empresa de engenharia e coisa e tal, acaba eu não cheguei nem a influenciando. ver esses números, cara. Eu sei que quando eu saí do Brasil, eu tinha muito amigo no Facebook, depois deu uma caída. O meu LinkedIn aumentou muito, porque aqui o LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada. Quando eu saí do Brasil, no Brasil, o LinkedIn não era uma ferramenta tão utilizada ainda, não sei como é que está hoje. É, Acho que bastante. pós-pandemia deu uma mudada nesse quadro do LinkedIn. Aqui já era muito utilizado, as pessoas não procuram mais empregos em, por outros meios, em agências de emprego, já era através do LinkedIn. Quando eu chego aqui, o meu LinkedIn, inclusive, estava um pouco desatualizado, porque no Brasil eram outros meios, né? Eram Uhum. outros meios que o pessoal procurava emprego, mas está aberto, tá lá, o LinkedIn está aberto, está atualizado, Facebook, Instagram, que mais que eu tenho? Twitter, Twitch TV não tenho ainda, talvez faça uma conta na Twitch para fazer umas livezinhas ali.
comentar algumas coisas. Tá tudo aberto. Pessoal, pode escrever, pode me chamar. Se falar com o Neto pessoalmente, Neto, passa o meu WhatsApp. Se a galera quiser conversar por WhatsApp também não tem problema. Posso falar também, se vocês tiverem curiosidade sobre carreira internacional, como que eu cheguei. Já contei um pouquinho de como eu cheguei aqui, mas como tudo aconteceu nos mais mínimos detalhes. Perfeito, Né? Danilão. Muito obrigado. Cara, Eu agradeço o a gente vai convite. fazer a matéria sobre DevOps, a gente pode fazer sobre Java, sobre vinhos na Itália, a gente faz tudo, cara. Porque assim, a ideia é justamente essa, trocando informações, ajudando as pessoas Uhum. no que tem dúvida, dando dicas do que fazer, o que não fazer. Porque, como a gente estava falando, a questão do erro, quando você erra, se você fracassou, por exemplo, você aprendeu um meio de não fazer alguma coisa. Então, você sempre está Exato, aprendendo. exato. Exato. Danilão, Sempre com responsabilidade. Erre com claro, responsabilidade, né? Saiba que você vai estar errando ali, né? Que é o momento de errar. O estágio é importante por causa disso, pessoal. Faz estágio, meu. Para com essa mentalidade. Ah, não quero trabalhar de graça. Não é trabalhar de graça, é adquirir conhecimento. chique, maravilha, Danilão. Até Até mais, mais. um grande abraço. Um abraço Falou, para os fãs da automação. DevOps é automação também, hein? claro, e fica a dica. Fica a dica. Tchau, tchau.